Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos este limite aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é analisar o que está acontecendo. Eu vou lá e coloco o zero no lugar do x. Então fica 1 menos 2 vezes zero elevado a 1 sobre zero, o que fornece 1 elevado a infinito. Então agora eu sei que eu caí em uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Eu vou dar uma rápida revisão daquilo que se precisa para o exercício. Bom, indeterminações nesse tipo, em geral, são resolvidas pela regra de L'Hopital. Então a regra de L'Hopital é assim, ó. O limite de uma f sobre uma g, de tal maneira que essa conta aqui dá 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, a regra de L'Hopital diz que nós mantemos o limite e fazemos uma troca aqui. Ao invés de trabalhar com a f, eu vou trabalhar com a derivada da f. Ao invés de trabalhar com a g, eu vou trabalhar com a derivada da g. Isso aí é a regra de L'Hopital. E é importante notar que ela vale para 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então nós teremos que fazer uma transformação para fazer isso virar aquilo. Ainda em termos de revisão, vou falar um pouco sobre logaritmos. Aqui eu tenho uma exponencial de base e, ela pega o x e leva no n. Isso é equivalente a um logaritmo com a mesma base e. Se a exponencial pega o x e leva no n, então o logaritmo pega o n e devolve o x. O que uma faz, a outra desfaz. E nós não escrevemos assim, ó, logaritmo de base e. O que se faz é chamar de ln. Então aqui ficou ln daquele n igual a x. Os logaritmos apresentam várias propriedades. Uma que me interessa é assim, ó, o logaritmo numa base qualquer, eu tenho esse n lá em cima como expoente, ele desce multiplicando. Isso aqui vai dar n logaritmo de a na base b. Você tem que saber o gráfico do logaritmo. O gráfico do ln de x ele é assim, ó. Aqui ele passa no 1. Y igual a ln de x. Então, o ln de 1 é 0. Tem uma coisa de limites que eu posso falar também. O limite de f composta g de x, quando essa f aqui é uma função contínua, nós temos que ela sai para fora. Fica f do limite do x tendendo a a da função g. Sabendo isso aí tudo, dá para encarar o exercício. Então é o seguinte. A ideia básica é, isso aqui eu não sei fazer, mas eu vou transformar em uma indeterminação de outro tipo, que eu sei fazer. Então é assim, ó. Você vai começar chamando isso aqui de y. Y é igual a 1 menos 2x elevado a 1 sobre x. Agora eu aplico logaritmo dos dois lados. E vou usar o fato de que esse n, ele desce. Essa história aqui, ó. Esse n aqui, ele desceu, ele vai multiplicando ali. Então vai ficar o ln
o 1 sobre x, que desce, vezes o ln de 1 menos 2x. Agora, eu vou aplicar esse limite aqui dos dois lados. Fico com o limite do ln do y, o x tende a zero. E aqui eu fico com o limite dessa expressão aqui, que é o ln de 1 menos 2x dividido por x. Com x tendendo a zero. Agora, eu coloco o zero no lugar do x para ver o que é que está acontecendo. Aqui vai ficar zero, aqui vai ficar zero. 1 menos 2 vezes zero é 1. Isso aqui está dando ln de 1 sobre zero. Ah, mas o ln de 1 é zero. Então, deu 0 sobre zero. Acabei de verificar que eu tenho uma indeterminação 0 sobre zero. E nesse caso aí, vale a regra de L'Hopital. Então, eu vou aplicar o L'Hopital, é aqui. Então, aqui, ó, regra de L'Hopital. Eu mantenho o limite e vou derivar a parte de cima e a parte de baixo. A derivada de x é 1. Aqui vai rolar uma regra da cadeia. Deixa eu explicar aqui, ó. Vou botar aqui. Se eu tenho ln de u, a derivada pela regra da cadeia é 1 sobre u vezes u'. U é uma função, então 1 sobre u vezes u'. Vem para cá, o u é isso daqui. 1 sobre u vezes u'. A derivada de 1 menos 2x é, a derivada de 1 é 0 e a de menos 2x é menos 2. Então, aqui foi aplicada a regra de L'Hopital. Eu vou passar a limpo o limite do x tendendo a zero. Isso aqui dá menos 2, dividido por 1 menos 2x. Agora eu vou lá e coloco o zero no lugar do x, o que me fornece menos 2 dividido por 1 menos 2 vezes zero. Deu menos 2 isso aqui. Tá, mas o que é menos 2? Menos 2 é o limite do ln de y, que não é a minha pergunta, porque a pergunta é o limite do y. Isso aqui é o y. Então, tem que dar uma ajeitada. Esse ln é uma função contínua. Ele vem para frente. Nesse sentido aqui, ó. Essa história que eu falei aqui, ó. Eu tenho uma função composta ali. A f composta com a g vai ficar a f desse limite aqui. Então, passando a limpo, aqui eu tenho limite do ln. Agora eu terei o ln do limite. Com o x tendendo a zero, isso dá menos 2. E agora eu vou voltar para a notação de exponencial. Se aqui, ó, se o ln está levando isso no menos 2, então a exponencial vai pegar o menos 2 e levar nesse objeto aqui, nesse limite do y quando o x tende a zero. Aqui, ó. Se a exponencial pega esse x e leva nesse n, o logaritmo faz o contrário. Ele pega o n e leva no x. Essa história que eu falei aqui, ó. Aqui. Está bem assim. E o y é aquilo que é o 1 menos 2x elevado a 1 sobre x. Então, ficou assim, ó. E elevado a menos 2 é o que estávamos procurando. 1 menos 2x elevado a 1 sobre x, com o x tendendo a zero.
Essa aqui é a resposta, e elevado a menos 2. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal, e é isso daí.